Voltando a gravar, depois de quase 2 semanas, né, eu fiquei com uma gripe muito forte. Realmente fazia tempo que eu não pegava uma gripe dessa. E aí eu tive que entrar em antibiótico e tudo mais. E você, xarope, medicamento, noite sem dormir, acaba afetando o rendimento, né? Eu até tentei fazer alguns trades e acabei sendo estopado. Enfim, você, é uma coisa que é certa, né? Ou você faz a coisa bem feita ou não faz. Eu me vi correndo atrás do preço porque simplesmente tem raciocínio, está tudo mais lento, né? Modificado. Então, juntou a lateralização que nós estamos nesses últimos dias, né? E 2 semanas praticamente, ou mais até, com a minha gripe, eu parei tudo. E aí eu queria hoje abordar três coisas, né, que são importantes nesse meio tempo. O torneio que eu participei, que foi bem no meio dessa situação da gripe, e o cenário que está se desenhando agora para os próximos, talvez para o próximo final do ano agora, e os gráficos, né? O gráfico semanal para a gente tentar ver aí o que vai acontecer. Então, com relação ao torneio, acontece uma coisa muito interessante, porque eu vou até voltar aqui para o preço, mostrar aqui no preço. Aconteceu uma situação, antes de eu mostrar o gráfico, né? Eu tenho a Leica, né? E a Leica, ela é um reloginho. 6:30 da tarde, 5:30, ela já começa a me cercar. 6:30 é o horário dela fazer dar o rolê dela e tem que ir. De dia de chuva, ela quer ir, enfim. É complicado. Quem tem cachorro sabe como é que é. E aí, aconteceu uma coisa, no meio do torneio, eu, 18:30, que normalmente é o horário que eu vou, era 18 e pouquinho, eu peguei, eu estava cansado, já estava o dia inteiro mexendo com gráfico, fazendo algumas coisas e tal. Eu falei, eu vou levar a Leca para dar um passeio primeiro e depois eu dou uma olhada porque não tá com uma cara legal. Eu vou mostrar aqui no gráfico o que que eu estava vendo. Justamente aqui, ó. Eu tava, deixa eu até botar minhas anotações, um gráfico de 4 horas, que aí fica mais claro para ver o que estava acontecendo. Eu estava acompanhando esse canalzinho aqui, essa cunha, esse triângulo, enfim, e aí vi aqui uma lateralização, lateralizou, e esse sinal aqui, né, desse falso rompimento para mim, me chamou a atenção. Isso foi na segunda-feira, dia 14. Me chamou a atenção isso aqui. Falei, opa, de novo ele fez um falso rompimento aqui. Isso aqui não está com uma cara boa, né? Fiquei só observando para ver a perda dessa linha aqui, nessa linha de tendência de alta aqui desse triângulo, que estava mais ou menos em 28.800. E aí, quando chegou aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, exatamente aqui, ó. Eu saí para aqui que eu vi essa quedinha aqui, falei, bom, deixa eu levar a Leca para passear, comer alguma coisa, eu vou voltar e vou pegar todas as minhas operações abertas, inclusive, principalmente as do torneio, que eu estou um pouco mais alavancado, que eu estou com mão um pouquinho mais pesada em algumas moedas. Falei, eu vou proteger essas operações porque isso aqui não está com uma cara boa. Mas deixa primeiro eu levar a Leca para passear. E aí eu saí, quando eu voltei, e aí voltei, fui comendo, você fala, quando eu voltei já era isso aqui, ó. Já tinha dado uma lapada assim daquelas bem forte. E aí, como era 7 horas da noite, 8 horas da noite, sei lá que horas era isso aqui, eu falei, quer saber? Isso aqui é movimento de corretora, né? Vai buscar liquidez aqui e vai voltar que nem uma bala para cima. Vou esperar. E não voltou, né? E não voltou. E aí tive que começar a montar a posição, enfim, falei, quer saber? Eu vou esperar. Eu vou esperar o dia seguinte, eu esperar fechar o diário e ver o seguinte, se ele não volta em V rápido, e daí eu vou ver o que eu tomo em posição. Mas então, assim, o que que aconteceu? Eu perdi esse movimento forte, que eu podia ter feito
um lucro bom no short, uma proteção boa, não estaria tão negativo em algumas moedas, né? Não teria estopado em algumas outras. E nas que eu estou em grid, por exemplo, e daí nas que eu estou em grid eu não estaria tão negativo, eu teria feito o hedge, mas não deu por causa da Leca. E aí o torneio, em seguida eu fiquei com gripe. Então o torneio para mim acabou. Infelizmente estava muito feliz, mas qual foi o resultado que para mim fica dessa do que aconteceu com esse torneio, né? É muito importante, foi muito importante participar, porque como eu ainda estou aprendendo, eu ter ficado em terceiro no grupo, eu ter ficado lá posicionado no ranking geral, me pareceu que eu estou indo bem, entendeu? Estou indo, estou aprendendo, né? E ao fato de você fazer alguma coisa que vale, né? Quando eu tiver como o trader, como profissional mesmo, full time, é assim, né? Você bobeou, dançou. Então, essas coisas que aconteceram, a gripe, a Leca, o torneio, me mostraram o quanto é importante você estar sempre posicionado. Ah, vou lá comprar um docinho. Abre a operação primeiro, ou deixa uma operação montada, analisa tudo, não deixa coisas frouxas, não, porque o mercado não espera, não espera. Então, aí o que aconteceu, né? Mudou o cenário, porque se a gente vinha de uma correção, deixa eu botar aqui no semanal e voltar aqui para a tela. Então, se a gente vinha aqui, voltando no semanal, tirar aqui meus rabiscos. A gente vinha com o gráfico semanal, sabendo que a gente não podia perder essa linha, né, de tendência que tinha aqui, ó, que passa aqui mais ou menos. E aí perdeu. E aí se ele perde aqui, ele configura um topo duplo e faz um pivô, pode até fazer um pivô de baixa e tomar uma tendência de baixa aqui para os próximos dias. E o que está acontecendo, né? No dia que teve essa queda aqui, veio um monte de narrativa, né? Porque no dia seguinte o pessoal fala que é fulano, que o Papai Noel resolveu vender os bitcoins. Então, no dia seguinte sempre tem um monte de narrativa, né? Parece partido político que para destruir o arqui-inimigo, né? Tem que falar mal do outro, não consegue fazer coisa boa. E aí, o Bitcoin não é diferente. Uma coisa tem, baixa liquidez. O mercado está com, o mercado americano está praticamente fora, por questões econômicas e por questões de regulação, notícia ruim, Binance US saiu de lá, a SEC atrás da Coinbase, meu Deus, o mercado americano, que é muito forte, saiu praticamente de criptomoeda, né? E aí junta o cenário econômico americano não tão favorável, ainda é muito vai, não vai. ah, o mercado está com pouca liquidez, as corretoras fazem o que querem com o preço, né? Fazem o que querem com o preço. E aí você tem uma situação que daqui para frente, o que pode acontecer? Tanto esse preço pode, de repente, estourar aqui para cima e ir embora, né? Ah, não, saiu ali a decisão do Fed de manter a taxa de juros, começar a cortar mais cedo, enfim, pode dar uma notícia qualquer, os ETFs de Bitcoin, todos foram adiados, né? Mas pode ser que os caras lá tirem o Gary Gensler lá da SEC, mude a orientação da SEC, quem sabe, né? Tudo pode acontecer de um dia para o outro. E esse preço pode simplesmente disparar, mas ele pode também despencar. Então, esses cenários, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso estar protegido das duas formas. Então, o que, que eu estou fazendo, né, nesses casos aqui? Deixa eu voltar com meus rabiscos. Na semana, no domingo passado, no domingo retrasado, foi aqui no dia domingo, dia 20,
de setembro, eu peguei, eu estava mal e tudo mais, eu falei, mas eu preciso saber o que pode acontecer, né? Preciso criar estratégias aqui de abrir hedge, de cortar moeda fraca, enfim, que eu preciso balancear as operações para não ficar exposto, né? E aí, principalmente para ter um pouco de lucro, né? Porque como esse mês passado veio de uma lateralização muito grande, então os grids não renderam muito. Então, assim, os shorts eu não fiz tanto, os scalps eu não fiz tanto. Então, sim, o teu dinheiro não fica, ele não vem fácil, né? Você tem que criar ali. Então, eu preciso criar uma situação agora para o que está acontecendo. Então, eu criei três caminhos aqui, né? Três cenários possíveis. Aqui, então, cenário de baixa, vou botar no diário, um cenário de baixa, né? Ah, perdia, era aqui, ó. Como não? Foi aqui, aqui. Ele poderia perder, né? Fazer um pivô de baixa e 20.000, 22.000, 19, se ninguém sabe. Ou ele podia subir para vencer esse topo aqui, voltar. Eu fiz tudo com isso com base. Eu botei uma Fibo no semanal. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui traçada. Não tem. Eu botei uma Fibo do semanal e depois voltei para o diário e fiz outras Fibos aqui das extensões e tudo mais para ver quais eram as possibilidades que eu teria. E aí aqui mostrava direitinho, né? Subiu, voltava aqui no 0,5 de Fibo e tal, ou teria esse outro caminho aqui, ó, que ele viria até a Fibo, né? Até 0,68 aqui da correção de Fibo e cairia. E não é que cravou, ó, praticamente, ó, só um pouquinho menos e não no mesmo dia, né? Mas cravou essa daqui, ó, tá? Então eu vou até tirar esse outro caminho e vou até tirar esse daqui. Ups, esse não. Esse aqui. Então ele cravou. E aí, o que que acontece? A gente está em uma situação, de novo, em que você tem uma lateralização, né? Ele fica trabalhando num range aqui, ó, que não é um range ruim, que é um range aí de 6% mais ou menos. Chegou a fazer um pullback aqui, né? Mas eu não peguei esse movimento de volta, os dias de gripe eu não peguei. Eu vi um pedaço da subida, falei, oba, meus grids vão tirar a exposição, vou estar feliz aqui. E aí não aconteceu. Ele simplesmente devolveu tudo no dia seguinte. E eu não peguei essa queda. E aí voltou aqui, e aí está nessa situação desagradável. E principalmente, o que que acontece aqui? Se ele perde aqui 25.300, 25.300, 25.280, provavelmente ele vai ali até, deixa eu ver se eu tenho aqui, ele vai até, agora não sei onde está o cálculo que eu tinha colocado aqui, ó. Enfim, eu tinha salvo aqui uma. Aqui, não, não. Enfim, ele vai até aqui, que é na faixa de 23.300, ou 22 ou 20.000. Então, assim, que entra em confluência com essa linha aqui, ó, que foi um suporte aqui, que vem lá de trás, ó, que foi resistência, que foi resistência, que foi resistência, que foi resistência, e você vai voltando no preço, ó, lá no topo histórico, ó. Você puxa essa linha aqui, ó, lá no topo histórico você puxa essa linha. Então agora eu posso ter uma situação de reversão de tendência
O meu guru acha que pode ter uma lateralização nessa faixa aqui, de 25, 30, 29, enfim. A gente pode trabalhar nesse canalzinho aqui, ó, que tinha uma linha de tendência de baixa. Tem essa daqui antiga, ele pode vir aqui e ficar trabalhando nesse canal. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, o importante agora é não perder isso aqui. Então, o que que eu fiz desde sexta-feira que eu melhorei, né? Eu passei a ficar observando o gráfico. Hoje, quando ele fez esse movimento aqui, ó, vou pegar aqui numa hora. Quando ele fez esse movimento aqui, ó, deixou esse candle aqui, eu olhei a quantitativa e a quantitativa do Bitcoin estava subindo sem open interest. Falei, domingão, subindo sem open interest, um baita de uma velhinha aqui, ó, para estopar aqui, hum, é para baixo. E aí aqui eu peguei, ou eu montei posição de head, ou eu aumentei as posições de short que eu tinha aberto, buscando isso aqui. E todas as minhas posições estão desbalanceadas, né? Se o preço subir, uma hora eu pago o short, ou se não encerra o short quando ele já fizer pivô aqui em cima, não tem problema. O que eu não posso é ficar de calça curta com uma situação do preço vir lá para baixo, né? Para cá, ou ele até perder isso aqui, ó, e buscar lá o 15.500, né? Ou buscar o tão famigerado aí 12.000, que eu... Bom, enfim. E aí, é importante também que aconteceu nesses dias, né? Eu tenho aquelas estratégias de eu uso as EMAs, né? A 144, adoro a 144, a EMA 50, a 20 e a 9. Isso me ajuda bastante a entrar, sair das operações e tudo mais. E a EMA 50 tá jogando o preço lá para baixo, né? A EMA 50 no diário é muito forte. Aí você bota a 144 no 4 horas, tá jogando para baixo também. Então, assim, provavelmente, né, a gente pode ter um pouquinho mais de queda aqui. Então, eu já estou preparado. Essa é a minha expectativa para essa semana, né? Eu não esperei perder mínima aqui, porque eu acho que eu preferi aumentar a minha posição de short ou abrir minha posição de short numa situação mais próxima aqui, principalmente por causa da média de 50 períodos, né? Pode ser que o preço reverta? Pode ser que reverta. Mas eu vou seguir aí acompanhando essa análise que eu fiz. E aí outra coisa que eu fiz é o seguinte, né? O meu guru até, ele comentou sobre uma mudança de posicionamento com relação a, a gerenciamento de risco, né? A tirar exposição de grid, mudar. E eu, sim, estou sentindo muita falta de fazer dinheiro no dia a dia. E, então eu entendi o que ele quis dizer, né? E é justamente essa busca que tem que ter. O mercado, se ele cai ou se ele lateraliza até o final do ano, os grids não vão ser lucrativos. Eu vou ter que fazer mais scalp, vou ter que usar as pampeiras lá da vida, né? Aquelas moedas que disparam que nem umas loucas. Vou ter que fazer mais operação de short ou de mesmo de long, buscando, por exemplo, um pullback, alguma coisa assim, de day trade e com uma alavancagem mais baixa, mas com alvo mais definido. É isso que eu vou fazer agora nos próximos dias.